Shot 365 começando. Eu sou a Fernanda Soldatelli. Agora foi. Hoje é uma quinta-feira, dia 25 de novembro. Setembro. Completamente perdida em dia e horário. Porém, eu vou falar tudo que você precisa saber para ficar bem informado. Como sempre, seguir essa quinta-feira aí. Várias fofocas para você chegar no seu trabalho falando. Vamos passar aqui rapidinho os 7 tópicos que a gente vai falar, as always. Bom, vamos começar falando sobre o Palmeiras, que eliminou o River Plate, está na final da Libertadores. Vamos falar também sobre um estudo que liga o consumo de álcool ao maior risco de demência. A gente já sabia que não existe consumo de álcool seguro. Uma taça de vinho por dia, uma cerveja, nada disso é realmente seguro e te faz bem. Bom, mas agora a gente sabe que alguns desses riscos estão ligados a outras doenças. Vamos falar sobre o jogador do Cleveland Guardians que foi hospitalizado após levar uma bolada no rosto de 160 km por hora. Você tem noção? Ele joga beisebol. A bolinha de beisebol já não é leve. 160 km por hora, meu querido, é um estrago. Vamos falar também sobre Huntington, uma terapia genética que reduz 75% da progressão da doença, que foi aí testada e é um novo sucesso da medicina. Você sonha muito? Eu sonho relativo, mas quanto mais café você toma, menos você pode sonhar, sabia? Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre o PCC, que usava motéis, postos e franquias para lavar dinheiro, que diz a operação aqui em São Paulo. E a gente finaliza dizendo sobre Sarkozy, que é condenado a 5 anos de prisão por conspiração criminosa. Então, se você ficou interessado com isso tudo, bora começar. Bom, vamos começar aí falando sobre o Palmeiras, que garantiu mais uma classificação histórica na Libertadores após vencer o River Plate de 3-1, de virada nessa quarta-feira no Allianz Parque. O time argentino abriu o placar logo de início com Salas, mas o Alviverde reagiu no segundo tempo com o Vitor Roque, que empatou o jogo, e o Flaco Lopes, autor de 2 gols nos minutos finais, um de pênalti e uma de uma jogada individual. Foi a 5ª vez em 6 edições que o Verdão chegou na semifinal do torneio mundial. O adversário vai ser definido hoje, quinta-feira, no período da noite, entre São Paulo e LDU, em Morumbi. Os equatorianos têm vantagem de 2 gols após o jogo de ida, ou seja, o São Paulo tem que fazer acima de 2 gols para garantir o seu lugar na semifinal. Com a vitória, o Palmeiras reforça sua hegemonia recente na competição, tendo transformado a pressão do primeiro tempo em uma reação contundente que levou a torcida a delírio e manteve vivo o sonho de mais uma final de Libertadores. Bom, vamos lá. Você consome álcool? Toma uns drinkzinhos no final de semana? Uma coisinha assim? Bom, um novo estudo publicado pela BMG Evidence-Based Medicine aponta que qualquer quantidade de álcool pode aumentar o risco de demência ao longo da vida. A pesquisa utilizou de técnica de randomização mendeliana, que cruza os dados genéticos com o hábito do consumo do álcool, para reduzir distorções comuns em estudos observados. Ao analisar informações de 2,4 milhões de pessoas em 45 estudos, os cientistas concluíram que mesmo o consumo leve está associado aos danos acumulativos no cérebro. Segundo a autora principal, da Universidade de Oxford, esse é o maior estudo já realizado em relação ao álcool e à demência. O resultado mostra que quem consome 3 doses semanais tem risco de 15% de demência em comparação a quem bebe apenas uma dose. Além disso, duplicar predisposições genéticas e dependências alcoólicas elevou em 16% a possibilidade de desenvolver a doença. Especialistas reforçam que o álcool é tóxico para os neurônios e tem efeitos nocivos quando está de acordo com fatores como genética, frequência e momento do consumo. Embora o estudo não prove uma relação de causa direta, ele reforça o alerta de reduzir ou eliminar o álcool da sua vida pode ser uma forma de preservar a sua saúde cerebral ao longo prazo. Gente, acho que eu coloquei a minha câmera muito alta hoje. Eu tô me sentindo um pequeno pigmeu, mas tudo bem. Bora lá. Um momento assustador marcou aí a vitória do Cleveland Guardians sobre o Detroit Tigers, que são times de beisebol, não é muito comum aqui pra gente, só pra deixar isso claro. Na noite dessa terça-feira, o rebatedor David Fry, de 29 anos, foi atingido diretamente no rosto por um arremesso de 159 km por hora, feito por Tarik Skubal, na sexta entrada, quando tentava realizar um bunt. O impacto derrubou o jogador imediatamente, gerando preocupações no campo e no estádio. Fry foi atendido pelos médicos e conseguiu se levantar e deixar o gramado em um carrinho, sendo levado para o hospital por exames.
De acordo com o técnico, o atleta permaneceu consciente durante o atendimento, mas apresentava feridas que exigiam uma assistência médica e que ele ficasse em observação, né, galera? Pegou bem na cabeça. Fry foi transferido para a Cleveland Clinic Main Campus, onde deve permanecer até uma nova avaliação. Visivelmente abalado, Skubal, que foi o cara que tacou a bolinha, imagina, gente, tadinho, claramente ele não queria fazer isso, afirmou que ficou chocado com o incidente e espera notícias positivas do adversário. Apesar da tensão, os Guardians conseguiram manter o ritmo e venceram um duelo de 5-2. Mas honestamente, se fosse comigo, eu ia falar, gente, pelo menos vamos vencer, né? Eu já apanhei. No mínimo, tem que ganhar. Bom, um marco na história da medicina foi anunciado nessa quarta-feira. Pela primeira vez, a doença de Huntington foi tratada como um sucesso em um estudo clínico. Pesquisadores da University College London, em parceria com uma empresa chamada Uniqueer, aplicaram uma terapia genética experimental em 29 pacientes em estágios iniciais da enfermidade. Após 3 anos, os voluntários que receberam as doses mais altas apresentaram uma redução média de 75% da progressão da doença, além de preservação de funções motoras, cognitivas e menor perda de células cerebrais. Os efeitos adversos foram considerados leves e relacionados aos procedimentos cirúrgicos. A expectativa é que a medicação seja submetida à aprovação da FDA em 2026 e possa chegar ao mercado americano no mesmo ano. A doença de Huntington causada por uma mutação genética que leva à produção de proteínas tóxicas. Gente, tá difícil aqui, tá? Perdão. Para os neurônios, ainda não tem cura e provoca a deterioração progressiva da fala, memória e mobilidade, resultando, tudo bom? Em uma dependência total. No Brasil, estima-se que 13 a 19 mil pessoas carreguem esse gene mutante, enquanto só dezenas de milhares estão sob riscos. Hoje, no SUS, é oferecido tratamentos paliativos para os sintomas, sem cura ou capaz de frear a doença. Então, uma notícia muito boa aí. Toma muito café? Eu tomo. Honestamente, não é nem saudável, se a gente pode dizer assim. Mas reduzir a sua cafeína pode, de fato, mexer com a forma como sonhamos. Embora não existam estudos diretos que comprovem a relação entre cortar o café e ter sonhos mais vívidos, a ciência já mostrou que a cafeína atrapalha o sono profundo e diminui o tempo do sono REM, que é a fase em que os sonhos acontecem. Assim, quando diminuímos a ingestão, o corpo tende a passar por um efeito rebote, dormindo mais e passando mais tempo nesse estágio. Isso pode aumentar a intensidade com a qual lembranças dos sonhos, com a qual a gente lembra dos nossos sonhos, já que acordar durante o REM pode facilitar o sonho que foi guardado. No sono, no entanto, é um processo complexo. Nem todo mundo que corta o café passa a ter sonhos mais intensos. O efeito pode durar alguns dias ou semanas, mas faz sentido. Sem a interferência da cafeína, o cérebro consegue manter um ciclo de sono mais equilibrado. Além disso, o consumo exagerado de café à tarde ou à noite está ligado à insônia, despertar frequentes e sonos fragmentados. A recomendação de especialistas é evitar cafeína pelo menos 8 horas antes de dormir. Assim, o descanso tende a ser mais reparador e os sonhos potencialmente mais surpreendentes. Minha nutricionista disse aí parar de tomar café 3 horas da tarde. No meu caso, muito triste. Eu acho assim, meu dia segue até 11 horas da noite, 3 horas da tarde, que tá só começando. Mas a gente obedece. Bom, o PCC usava motéis, postos e franquias para lavar dinheiro, segundo a Operação de São Paulo. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil deflagraram nesta quinta-feira a Operação Spare, que investiga uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro ligada ao PCC, que é o primeiro comando da capital. Segundo os órgãos, o grupo usava de setores formal da economia, como postos de combustíveis, motéis, franquias e imóveis, para movimentar e ocultar recursos obtidos pelo crime organizado. O primeiro alvo da operação é Flávio Siqueira, o Flavinho, né, como é conhecido, suspeito de comandar uma rede de mais de 200 postos de combustíveis ligados a uma única prestadora de serviços. Também foram identificados mais 60 motéis registrados em nomes de laranja, com movimentação de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024. Já em lojas de franquia operadas pelos grupos, somam 98 unidades, que movimentaram cerca de 1 bilhão no mesmo período. A investigação também revela a aquisição de bens de valor alto, como dinheiro lavado, ou como um iate de 23 metros, 2 helicópteros, uma Lamborghini, terrenos de imóveis avaliados em 20 milhões e imóveis que custaram até 5 milhões de reais.
A operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão na cidade de Paulista, como São Paulo, Santo André, Barueri, Campo de Jordão e Osasco. E pra gente finalizar aqui, vamos falar sobre o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, que foi condenado nesta quinta-feira a 5 anos de prisão por conspiração criminosa, em um caso que envolve um suposto financiamento da Líbia para uma campanha presidencial em 2007. A justiça francesa concluiu que ele permitiu que os assessores próximos buscassem apoio financeiro junto ao regime de Muammar Gaddafi, quando ele ainda era o ministro do Interior. Apesar de ter sido absolvido das acusações de corrupção e recebimento ilegal da campanha, Sarkozy cumprirá a pena mesmo que recorra da decisão. A juíza responsável afirmou que não há provas diretas de que o dinheiro líbido tenha chegado à campanha, mas considerou que os contatos do regime líbio para obter recursos configuram uma conspiração criminosa. Além de Sarkozy, o ex-ministro Claude Guinet e outros aliados também foram condenados. Sarkozy tem 70 anos e foi presidente da França de 2007 a 2012 e já enfrentava outras condenações judiciais. E assim que eu termino o shot de hoje, cheio de trava-línguas pra gente conseguir terminar. Eu espero que você tenha uma ótima quinta-feira. Amanhã eu te espero aqui. Sexta-feira, finalmente, final de semana, tá cada vez mais perto. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @shot365_. E tenha um ótimo dia.